Oi, pessoal, tudo bem? Bom, até aqui a gente já percorreu os conteúdos estudados ao longo desse módulo e agora a gente vai conversar um pouco sobre as avaliações do módulo, tá? Considerando tanto as estratégias de organização de estudo para as respostas do questionário e considerando como se organizar para elaborar as respostas dos fóruns avaliativos, tá bom? Então, para iniciar o percurso desse vídeo, eu gostaria de voltar com vocês a um trecho específico do capítulo 7 do livro-texto. Nesse trecho, a partir da psicologia, o autor ele vai apresentar para a gente estratégias de como organizar os conteúdos a serem estudados. Essas estratégias elas têm por objetivo facilitar a aprendizagem. Tá? Então, vocês podem usar essa estratégia, por exemplo, para reforçar os conhecimentos aprendidos por vocês nos módulos 3 e 4, e assim conseguir um bom desempenho no questionário avaliativo que vocês precisam responder ao terminar esse módulo, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês e a partir daí a gente vai lendo junto e compreendendo junto cada um desses pontos colocados pelo livro-texto para a gente. Bom, a parte que eu queria ver com vocês é a página 302 do livro Ciência Psicológica, da seção Usando a Psicologia em Sua Vida. Tá? Nessa seção, o livro tenta responder a pergunta: posso ir bem nos exames se estudar tudo de última hora? E eu achei importante retomar, porque tem tudo a ver com o momento que vocês estão vivendo agora, que é o momento de fazer um curso numa universidade que vocês ainda estão conhecendo, que ainda estão tentando entender, compreender como é que é o sistema avaliativo, como fazer para conseguir boas notas. Então eu acho importante a gente dar uma olhada mais atenta nesse conteúdo, para que desde então vocês consigam engrenar nas estratégias de estudos, entender quais são aquelas que funcionam e que não funcionam para vocês, e assim conseguir um bom desempenho em todas as atividades. Bom, vamos lá. Então, o primeiro item, o primeiro tópico que eles colocam como importante para ir bem nos exames é você distribuir a sua aprendizagem em sessões de estudo. Tá? Então, quando você distribui o seu estudo em várias sessões, a chance de você reter informação por longos períodos de tempo é bem maior. Então, no lugar de deixar para estudar tudo de última hora, responder os questionários, fazer os fóruns sempre no último minuto, é legal que vocês distribuam esse estudo ao longo da semana e cheguem nas aulas já com esses conteúdos estudados, porque relembrando, o conceito da universidade é um conceito de aula invertida, então vocês têm que chegar até a aula já tendo feito as atividades, ou pelo menos boa parte delas, para conseguirem interagir e compreender o que está sendo colocado em aula, tá bom? Em seguida, o segundo tópico é a parte de elaboração de conteúdo. Então, aqui o que ele coloca é que quanto mais profundo o nível de processamento, mais probabilidade de que você se lembre desse conteúdo, principalmente se você tornar ele pessoalmente relevante. É por isso que a faculdade, que o módulo sempre pede para que vocês tragam exemplos da vida pessoal de vocês e interajam com esses exemplos quando estiverem analisando algum conceito ou tratando de algum conteúdo. Ao trazer esses exemplos, vocês conseguem tornar os conteúdos relevantes e isso faz com que vocês aprendam melhor e mais rápido, tá bom? Então, não adianta só vocês fazerem os fichamentos, conforme eu orientei, se vocês não pensam sobre o significado daquilo que vocês estão escrevendo, se vocês não pensam sobre o significado daquilo que vocês leram, se vocês não tentam, depois de fazer o fichamento, depois de realizar a leitura do livro-texto, responder as perguntas que são colocadas ao longo dos módulos, ao longo dos capítulos do livro, tá? Então, é muito importante que vocês façam esse movimento também, tá? Aí, em seguida, ele coloca aqui que é importante que vocês organizem os conteúdos de uma maneira que faça sentido para vocês, colocando os conceitos em suas próprias palavras. E é o que eu tento fazer sempre que eu assisto ao vídeo, ou sempre que eu entro em contato com um conceito mais difícil, que não tem tantos exemplos, porque isso vai me ajudar depois a lembrar como esse conteúdo foi colocado e da relevância dele para o meu aprendizado.
O terceiro tópico de preparação para os exames é a prática. Então, para se preparar para uma avaliação ou um exame, é importante que vocês recordem repetidamente as informações. O curso é um curso bastante conceitual, então ele vai trazer muitas informações, muitos conceitos que precisam ser aprendidos em pouco tempo. A gente sabe disso. E por isso que é importante que vocês estudem antes das aulas e que vocês façam os exercícios que são solicitados. Tá? Vocês também podem, para o estudo, para os questionários avaliativos, que são provas mais longas e que exigem maior domínio do conteúdo, utilizar as perguntas que tem no meio do capítulo do livro ou no final e responder essas perguntas conforme elas são colocadas, tá? Então, por exemplo, vou descer aqui com vocês e mostrar para vocês. Aqui, depois do resumindo, existem 3 questões avaliativas sobre esse capítulo, que é sobre a memória de longo prazo. E, no final, a gente tem também um questionário que tenta revisar todas as sessões, todos os subcapítulos. Então, o que é memória, como são organizadas as informações, quando ela fala. Aqui os termos-chave utilizados ao longo do capítulo para que vocês possam voltar neles caso vocês tenham alguma dificuldade. Então, vamos supor, está consultando suas anotações sobre memória. E aí você percebe que não ficou claro para você o que é uma memória declarativa. Vindo aqui nos termos-chave, você consegue acessar o conceito de memória declarativa e descobrir que na página 286 você vai ter mais informações sobre isso. Tá? Então isso facilita muito a retomada de conteúdos para a aprendizagem de vocês. Depois da parte que eles colocam aqui os termos-chave, tem a parte de teste. Então, vocês vão ter algumas perguntas, aqui são 6 perguntas, sobre o tema da memória, para verificar se vocês compreenderam ou não compreenderam o conteúdo que vocês estudaram. Uma sugestão que eu dou também é, quando vocês forem fazer esses testes, vocês podem marcar as alternativas corretas, por exemplo, nessa 2, e justificar as erradas. Isso vai ajudar ainda mais no aprendizado de vocês, tá? Então, por exemplo, vocês colocam que uma das alternativas é correta, porque elas de fato fazem parte de um fenômeno que leva ao esquecimento, e a alternativa que é errada, vocês podem colocar lá se essa alternativa é errada porque é um conceito que não existe, porque é um conceito que está sendo aplicado errado, explicar esse conceito, e fazer essa análise da forma como vocês acharem mais confortável para vocês, tá bom? Bom, então voltando aqui em cima, o próximo passo, depois de vocês trabalharem a questão da prática, é usar o conceito de sobre-aprendizagem. O que é isso? Quando a gente lê uma coisa pela primeira vez, entra em contato com aquele conteúdo e tem acesso fácil a ele, a gente acha que a gente aprendeu, mesmo que a gente não tenha aprendido, tá? Então é importante, depois de ler um conteúdo ou de estudar um conteúdo, fechar o aplicativo que vocês usam para anotação, fechar o livro, tentar reescrever aqueles conceitos, criar perguntas, elaborar testes, tentar recordar e verificar se de fato vocês conseguem ou não recordar aquelas informações que vocês estudaram. Porque às vezes a gente tem essa falsa impressão. É normal, também tenho. Eu leio um conteúdo, eu acho que eu entendi ele completamente e depois eu percebo que não, que eu não lembro de termos-chave, ou eu não consigo lembrar de uma aplicação clara para aquele conteúdo, para aquele conceito, para aquele fenômeno. Então é importante vocês sempre terem esse cuidado e essa atenção, tá? A quinta dica que o livro traz é o uso de mnemônicos verbais. Mnemônicos são palavras ou expressões que nos ajudam a lembrar de algo. No ensino médio, quando a gente está estudando tabela periódica, geralmente os professores passam vários mnemônicos verbais para que a gente consiga lembrar a ordem dos elementos, tá? E os mnemônicos podem ser utilizados e criados pela gente mesmo. A gente pode criar uma palavra, por exemplo, aqui ele coloca como exemplo que a palavra homes é utilizada nos Estados Unidos para se lembrar dos lagos dos Estados Unidos, ou a gente pode criar uma frase. E aqui ele traz um exemplo, que é a frase: células que disparam juntas se tornam mais conectadas. Essa frase pode ser utilizada para lembrar a ideia de potenciação de longa duração, que é o conteúdo que vocês estudaram
na aula anterior, tá bom? O quinto item que eles trazem é o uso de imagens visuais, de imagens mentais. Eu, particularmente, gosto muito de mapas conceituais para estudar. Eu faço muito uso disso, sou uma pessoa bastante visual. Já trouxe isso para vocês, que inclusive nas minhas anotações eu coloco muito desenho, eu coloco muito gráfico, muito mapa conceitual que o próprio livro traz, que isso me ajuda a lembrar, tá? Isso é um recurso que faz sentido para mim, tá bom? Conforme vocês vão estudando, conforme vocês vão se organizando, vocês também vão começar a perceber quais recursos fazem ou não sentido para vocês. E esse autoconhecimento é muito importante, ao longo dos estudos, é muito gostoso ir aprendendo. Geralmente vai ser por tentativa e erro, então vocês vão usar um recurso para estudar, vão ver que não deu muito certo, que na verdade vocês gastaram muito tempo para fazer aquilo e o tempo que vocês gastaram não compensou em aprendizagem, e aí vocês vão trocando e no fim vocês vão encontrar aí o método mais adequado para cada um. Tá? Então, um mapa conceitual é uma imagem com conceitos e setas, né? Então, geralmente a gente coloca o conceito mais relevante circulado ou destacado, e depois conecta esse conceito com outro conceito relevante através de um verbo ou de uma pequena frase. Então, aqui, os mapas conceituais, eles representam conhecimento organizado, e conhecimento organizado é necessário para responder perguntas testes. Também é necessário para a aprendizagem. As perguntas testes, elas são úteis para a aprendizagem, e a aprendizagem é útil para as perguntas testes. E o mapa conceitual aqui, retomando, ele nos ajuda também a responder essas perguntas. Então, você pode fazer um mapa conceitual, por exemplo, sobre a ideia de inteligência, dividindo os tipos de inteligência, se a gente estiver pensando nas inteligências múltiplas de Gardner, ou dividindo, colocando o termo inteligência e dividindo as teorias da inteligência que existem, apresentando semelhanças e diferenças entre elas. Um método bem legal para organizar os nossos estudos, tá bom? Bom, se vocês seguirem essas orientações, certamente vocês irão garantir um bom desempenho no teste de vocês, no questionário avaliativo. Tá? Antes de fazer o questionário, então, retomem os conteúdos dos dois últimos módulos, do módulo anterior e desse. Verifiquem quais são os conceitos que estão menos fixados. Voltem no livro-texto para verificar esses conceitos através do índice que eu mostrei para vocês. Façam os testes. Se vocês entrarem na plataforma, vocês vão verificar que lá vocês têm um questionário de revisão. E que vocês podem responder esse questionário de revisão várias vezes, se vocês quiserem. Então, respondam o questionário, anotem as perguntas que vocês erraram, verifiquem nas que vocês acertaram, se tem alguma das alternativas que vocês não compreenderam muito bem. Porque às vezes a gente pode acertar porque a gente reconhece dentro do contexto qual é a alternativa correta, mas não necessariamente porque a gente sabe aquele conteúdo de forma aprofundada, né? Então é importante também fazer essa leitura. E depois que vocês estiverem seguros, respondam o questionário avaliativo, tá bom? Agora a gente vai para o nosso último vídeo, eu vou finalizar esse, no último vídeo referente a esse módulo. E nesse último vídeo a gente vai falar um pouco sobre como buscar referências externas para fazer as citações de vocês nas respostas dos fóruns avaliativos, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.